Zac Brown, o chefe da McLaren, lançou uma bomba no paddock da Fórmula 1, revivendo o assunto Max Verstappen na Mercedes com argumentos interessantes, inclusive ele dizendo que apostaria o seu dinheiro nisso, dando a entender que possivelmente ele sabe de algo. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. Pois bem, o Zac Brown, chefe da equipe McLaren, deu uma entrevista dizendo que Max Verstappen pode deixar a Red Bull no final dessa temporada de 2025 para se juntar talvez à Mercedes. E existem alguns pontos interessantes que a gente deve levantar para realmente considerar se essa fala do Zac Brown é de fato uma tentativa de apenas desestabilizar os seus rivais ou de fato ele sabe de alguma coisa. O primeiro deles é entender ou até relembrar que o próprio Zac Brown, o chefe da equipe McLaren, conversou com Max Verstappen na temporada de 2024 para entender sobre o seu contrato na Red Bull, dando a entender que ele teria interesse do piloto holandês na equipe McLaren quando o contrato de Oscar Piastri terminasse. Pois bem, ele então, sabendo da situação do contrato do Max Verstappen na Red Bull, que até aonde a gente sabe também alguns pontos já foram revelados pelo próprio chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, inclusive ele dizendo que sim, o Max Verstappen tem um contrato, uma cláusula ali no contrato sobre o próprio desempenho da equipe e que ele poderia sair caso a equipe não fosse competitiva. O próprio Christian Horner já disse em algumas entrevistas que mesmo com o Verstappen tendo um contrato com a equipe Red Bull até o final da temporada de 2028, ele próprio, o Christian Horner, não impediria o Max Verstappen caso ele quisesse sair da Fórmula 1, como o próprio Max Verstappen já disse em algumas outras oportunidades, que não se vê por muitos anos na categoria, que ele não é esse cara que quer conquistar 7 títulos, 8 títulos na Fórmula 1, ou até mesmo também o Christian Horner disse que caso o Max Verstappen queira mudar de equipe. Então essa seria mais ou menos um parâmetro sobre a situação do Max Verstappen na Red Bull. Um ponto importante que deve ser relembrado é que o próprio Christian Horner já disse em entrevistas no ano passado, na temporada de 2024, que o seu piloto dos sonhos, caso o Max Verstappen saísse da Red Bull, seria o australiano Oscar Piastri, piloto da McLaren. Piastri até então tinha um contrato vigente antes da sua renovação com a McLaren, até pelo menos ao final de 2026. E Christian Horner nunca escondeu que esse cara seria o futuro da equipe caso Max Verstappen deixasse a equipe dos touros. E é aí que então a gente volta para a McLaren, mais especificamente falando sobre o Zac Brown. Ele teria então contatado a situação do Max Verstappen na equipe e o Christian Horner, né, dando entrevistas dizendo que tem interesse ou tinha interesse no Oscar Piastri. O alerta na McLaren foi ligado e foi aí então que talvez eles decidiram abrir conversas sobre uma renegociação de contrato, uma extensão de contrato do Oscar Piastri com a equipe dos Papaias. Então essa renovação da equipe McLaren com Oscar Piastri teria sido então um remédio, um antídoto para a invertida de Christian Horner na sua jovem promessa, já que o Oscar Piastri é considerado um futuro campeão mundial, dito que o cara ganhou tudo na base e tem andado no mesmo nível que o Lando Norris desde o ano passado. O Oscar Piastri ainda perde um pouco em ritmo de corrida, na situação, no controle da temperatura dos pneus em ritmo puro de corrida, mas ainda assim o Lando Norris enxerga o Oscar Piastri como um degrau a ser superado para ser campeão mundial. Então a renovação de Oscar Piastri com a McLaren serviu como um contra-ataque ou então um ataque em modo de defesa da McLaren para que eles não perdessem essa jovem promessa e a Red Bull então ficaria a vir navios caso Max Verstappen saísse da equipe dos touros. E questionado sobre os motivos que fariam Max Verstappen sair da Red Bull e ir para outra equipe, o Zac Brown foi muito claro, dizendo que se falado no paddock
que a Mercedes tem o melhor motor para esse novo regulamento de 2026. E isso seria o fator primordial para que Max Verstappen pensasse em sair da Red Bull e ir para a Mercedes. Ele cita também o nome da Aston Martin como um possível destino para Max Verstappen, mas comparando, ele mesmo faz essa comparação entre Aston Martin e Mercedes. Ele diz que a Mercedes é uma equipe que nos últimos 10 anos venceu vários campeonatos, inclusive desde a mudança para esse novo regulamento do efeito solo, a equipe Mercedes, ainda assim, mesmo em dificuldades, conseguiu vencer corridas com Lewis Hamilton e George Russell. Então é uma equipe que tem estabilidade e principalmente é uma equipe que tem cultura, e isso leva tempo, dando a entender que a Aston Martin ainda não é uma equipe com raízes na Fórmula 1, dizendo assim. Então, mesmo que o fator Adrian Newey, o mago da Fórmula 1, inclusive ele fala que o Adrian Newey é o melhor de todos os tempos, mesmo tendo o fator Adrian Newey na Aston Martin, ainda assim você precisa de um time todo ao seu redor, e nisso a Mercedes sai na frente. O interessante nesse parágrafo na fala do Zac Brown é que é mais um chefe de equipe, mais uma pessoa importante na Fórmula 1 que vem a público dizer que a Mercedes é a equipe favorita, como os melhores motores para esse novo regulamento. Isso com certeza é um ponto muito interessante e importante. E aí cabe a nós avaliar se essa fala do Zac Brown é só mais uma jogada para tentar desestabilizar os adversários, jogando o favoritismo para os adversários. E no caso específico da Red Bull, tentando jogar ali uma bomba, né? Uma bomba na Red Bull, tentando desestabilizar a equipe que não vem de um bom momento, digamos assim, visto que perderam o grande protagonismo com o melhor carro do grid do ano passado para esse ano. A McLaren assumindo a ponta, com a Ferrari tendo uma forte dupla de pilotos e até mesmo um bom carro assumindo o papel de segunda melhor força na Fórmula 1. A Red Bull está ali entre a terceira e quarta força. A grande questão é que talvez a Mercedes assuma esse papel de terceira melhor força, muito porque o Max Verstappen é questionado se ele pode encarar de peito aberto os rivais das outras equipes, com a McLaren tendo dois bons pilotos, a Ferrari tendo também dois bons pilotos, talvez uma das melhores duplas da história da Fórmula 1, e também na Mercedes o George Russell, que já é um piloto muito experiente, e tendo ali também o Kimi Antonelli, que mesmo sendo um novato, ainda tem muito a provar na categoria, mas já nessa primeira etapa conseguiu um ótimo P4 com a Mercedes, já na sua primeira corrida de Fórmula 1. Zac Brown então finaliza dizendo que apostaria o seu dinheiro que Max Verstappen escolheria entre Aston Martin e Mercedes, ele iria para Mercedes. E resta agora saber se essa entrevista do Zac Brown é só uma tentativa de desestabilizar, jogando uma bomba ali nas equipes rivais, ou se realmente ele sabe de algo. Lembrando, ele pesquisou sobre o contrato do Max Verstappen com a Red Bull no final do ano passado. Então a McLaren, sabendo que possivelmente a Red Bull teria um interesse em Oscar Piastri caso o Max Verstappen deixasse a equipe papai foi lá e renovou o contrato com Oscar Piastri. Então a situação, se o Max Verstappen deixar a Red Bull, a equipe teria que procurar um novo piloto tão rápido quanto, ou até mesmo alguns décimos mais lento que Max Verstappen. E agora me diz aí nos comentários o que você acha sobre essa entrevista do Zac Brown. Você viu essa entrevista aí na íntegra? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição caso você queira dar uma olhada. Será que o Zac Brown sabe de alguma coisa e por isso que ele jogou essa bomba aí no paddock da Fórmula 1, dizendo que o Max Verstappen vai deixar a Red Bull ao final dessa temporada de 2025 para em 2026 talvez se juntar à Mercedes? Na minha opinião, talvez seja uma jogada um tanto quanto arriscada para o Max Verstappen, dito que ele demoraria muito tempo para talvez se acostumar com uma nova casa, assim como o Lewis Hamilton está fazendo lá pela Ferrari.
mas visto que realmente a Mercedes tenha esse motor, esse super motor para já em 2026, não seria nada mal para o holandês se juntar novamente a uma equipe que muito provavelmente pode dominar o novo regulamento da Fórmula 1. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve também aí no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, tchau!